Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira, como sempre com muita informação para vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. Se quiser comprar camisas antigas e históricas do Vascão, entre em contato com a gente lá no Instagram pela lojinha do Futebolaço. A gente sempre deixa na descrição de todos os vídeos aqui o link da lojinha. Clica lá e chama a gente no direct, tanto para comprar camisa ou se você quiser vender alguma camisa ou casaco original sua que esteja em bom estado e você não esteja mais usando. Chama a gente lá que a gente conversa. Dito isso, galera, vamos aí às informações. Primeiro, falando aí sobre o Paulo Henrique, o Brasil infelizmente perdeu para o Japão de 3-2, abriu 2-0, um baita primeiro tempo, e aí bateu um barata-voa no sistema defensivo do Brasil. E veio ali a virada. O Paulo Henrique abriu o placar para a seleção brasileira, um baita golaço, passe do Bruno Guimarães, que foi tema de vídeo nosso aqui durante a semana, falando aí que tem o sonho de vestir a camisa do Vasco. Então foi meio que um gol do Vasco, né? Um vascaíno dando assistência para um jogador hoje do Vasco. E o Brasil abriu o placar. Mas, infelizmente, o Brasil acabou tomando a virada. Ainda sobre o PH, ficou um debate ali sobre um dos gols do Japão, se foi falha do Paulo Henrique, se não foi. Para mim foi uma falha do sistema defensivo. O Brasil estava com inferioridade numérica. Inclusive, se vocês prestarem atenção, a galera frisa muito o cruzamento, o Paulo Henrique fechando. E acho que é Nakamura, né? Tem um jogador do Japão que tá sozinho, ele chuta. O Fabrício Bruno tenta cortar ainda, a bola pega, rebate nele e cai dentro do gol. Mas o PH tava fechando o meio. O jogador que chuta pro Fabrício Bruno não conseguir cortar, esse cara tá lá muito fora da área e longe. Então, assim, é uma situação meio complexa. O cruzamento acabou caindo no segundo pau, né? Não tinha ninguém ali e ele acabou fazendo gol. Então vejo mais como uma falha assim coletiva. Tinha que ter um jogador a mais ali da seleção brasileira do que um problema do PH. Acho que ele vinha fechando o meio, calhou que o cara veio, depois atacou, acelerou para dentro da área e ele já estava encurtando ali para fazer uma dobra junto ao Fabrício Bruno. Mas enfim, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários se você acha que o PH falhou ou não. E o PH teve destaque aí na imprensa. Inclusive, o perfil oficial da Copa do Mundo publicou uma foto dele com os braços abertos, comemorando o gol com a seguinte legenda: Vasco da Gama e Seleção Brasileira, e meteu um emojizinho de fogo ali. Então parabéns aí ao PH pelo gol. E o nosso Latera deu uma entrevista ali na zona mista falando aí do seu gol, inclusive atuando de Admar Lopes aí, tentando já negociar a contratação de dois vascaínos que estão na seleção pro Vasco. Vou deixar com vocês o PH falando aí da felicidade de ter sido titular, da partida dele e da forma também que o grupo recebeu. Confere aí. Sem palavras, fui muito bem recebido, de uma forma absurda. Quando eu cheguei, o professor já estava me esperando não, estava no café ali, mas encontrei com ele, conversamos, trocamos várias palavras ali, ele falou que estava muito feliz de eu estar chegando. O grupo foi sem palavras, tinha alguns meninos que eu já conhecia, que havíamos jogado contra, ali do Rio de Janeiro. Também tem o Bruno, o Richarlison ali, que são vascaínos, tô tentando levar pro Vascão, rapaziada ali. Mas, cara, fui muito bem recebido, muito bem tratado por todos, sem palavras mesmo. Espero que eu possa estar presente de volta com eles, porque foram momentos incríveis que eu passei junto com eles. Uma emoção muito grande, estar vestindo a camisa da seleção, sempre foi um sonho. Trabalhei muito para estar aqui, passei por inúmeras coisas. Hoje no ônibus mesmo eu vim pensando em tudo que eu passei, vendo algumas fotos antigas de coisas que aconteceram na minha vida. E vim com o objetivo de dar o meu melhor na partida de hoje. Sabia que era uma oportunidade de ouro, então eu vim com a cabeça de dar o meu melhor, de fazer tudo o que eu pudesse dentro de campo. Infelizmente o resultado não foi o que queríamos. Eu trocaria, como eu falei ali, o gol pela vitória da equipe, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu creio que eu dei o meu melhor hoje em campo e fui feliz com o gol, mas saí um pouco chateado por conta do resultado. Bom, galera, uma informação importante ainda sobre o PH. O Vasco, e eu acho que acertadamente, vai descartar a utilização do PH para o confronto contra a equipe do Fortaleza. O jogador foi titular, jogou os 90 minutos. O Vasco contava talvez dele sair no intervalo, no começo do segundo tempo,
Mas não, o PH jogou a partida inteira, então por isso o Vasco entende que somado a ter jogado a partida inteira, esse voo muito longo aí do Japão, com 2 conexões entre Londres e Paris até chegar ao Rio e depois ir para Fortaleza, o Vasco achou mais prudente preservar o jogador. Então o PH fica no Rio de Janeiro e se reapresenta ao Vasco aí na sexta-feira. O Vasco joga quarta-feira, quinta-feira a delegação está de volta e sexta-feira o time se reapresenta aí para iniciar o preparativo para o clássico com o Fluminense na próxima segunda-feira, e aí sim o PH vai estar junto com o grupo. Então, parabéns ao PH, e acho que o Vasco mandou muito bem. É expor demais o PH aí uma possível lesão e forçar meio que uma barra. E o PH saiu maior do que ele entrou. Tá? Dá para dizer que ele furou a fila do Vitinho. Para mim ele já tinha que estar na frente do Vitinho. Acho que o Vitinho acabou de novo nessa, tendo sido chamado à frente dele, pela questão dele ter sido convocado na outra. Talvez pese um pouquinho a favor do Vitinho ter jogado um período aí na Premier League. Ano passado o Botafogo varreu aí o Brasileiro e a Libertadores. Então tem algumas coisas que levam em consideração, talvez no todo aí, para a comissão do Ancelotti. O momento do PH para mim é melhor, e tanto é melhor que na própria seleção ele foi melhor. Então diria aí que se a briga são os 4, né, o Wanderson, o menino que era do Flamengo, o Wesley, o Vitinho e o Paulo Henrique, no mínimo o PH, porque ele brigou com o Vitinho nessa convocação agora, ele está na frente do Vitinho. Se pro Ancelotti, para a comissão, foi suficiente para ele tomar a vaga ou do Wanderson ou do Wesley, aí a gente já não sabe, tá bom? Então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Acredito eu que o PH tem boas chances de ser convocado na próxima. Deve estar todo mundo à disposição. A gente vai ver se o PH realmente furou a fila de um dos outros 2 concorrentes à lateral ou se não. Tá feito o registro para vocês. E agora, galera, vamos virar a chave e falar de alguns assuntos bem importantes, tá? O administrador judicial aprovou o empréstimo DIP do Vasco junto à Crefisa. O Vasco acertou o empréstimo com a Crefisa, mas faltava uma aprovação ali do administrador judicial. Essa aprovação aconteceu. Então tá tudo certo. O administrador, inclusive, entendeu que para os próximos meses as despesas são superiores à receita do Vasco, e pensando na questão da liquidez, era importante o Vasco captasse um recurso, e em cima disso houve um parecer favorável. Porém, a gente está tendo agora aí uma possibilidade de reviravolta ou não. Só uma pressão aí e um movimento de insatisfação dos credores. Você está falando do quê, Dieguinho? Vocês vão entender agora, desculpa. O GE publicou uma matéria agora há pouquinho informando de que alguns credores aí do Vasco entraram com a ação para tentar derrubar a aprovação da recuperação judicial do Vasco. O GE fez uma matéria aqui bem elucidativa e com bastante riqueza de detalhes, e eu gostaria de ler para vocês aqui, fazer uma espécie de react, que aí eu vou trazendo a matéria e vou dando aqui algumas opiniões, tá? A intenção é conseguir uma impugnação da aprovação da recuperação judicial do Vasco, aspas aqui para a matéria do GE. A aprovação do plano de recuperação judicial do Vasco, sacramentada em assembleia realizada na última quinta-feira, foi seguida por uma série de impugnações e ressalvas apresentada por credores, especialmente da classe trabalhista. Documentos encaminhados à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro apontam possíveis irregularidades na condução da Assembleia e tratamento desigual entre credores da mesma categoria. Um termo de impugnação na Justiça é representado por 7 credores do Vasco. Então são 7 pessoas aqui que tentam a impugnação da aprovação da recuperação judicial do Vasco. Quem são, Dieguinho? Thiago Costa Mel, Fábio Eustáquio Cruz, Vanessa Lima, Sociedade Individual de Advocacia, Alexandre Machado Faria, Marcelo de Oliveira Santos, Maurício de Almeida Copertino, acho que era o auxiliar do Vanderlei Luxemburgo, né, Maurício Copertino, e Michel Alves. Presumo eu que o Michel Alves é o goleiro. Cara, a pessoa, o Michel Alves, além de ajudar a rebaixar o Vasco de 2013, consegue aí na Justiça ser um dos algozes de uma impugnação da aprovação da recuperação judicial do Vasco. Ia ser um castigo muito pesado. E o outro é assinado pelo advogado Marcos Vinícius Miranda Fernandes, que representa o ex-volante Wendel. Cara, essa situação do Wendel é piada.
O Wendel é a maior dívida trabalhista do Vasco, isso era 11 milhões em um dado momento, pulou para 13, já está em 19, porque isso não para de crescer, vai entrando juros e correção monetária. A dívida original, se fosse 2, 3 milhões, eu acho que era até muito, mas já está nessa loucura aí de 19 milhões. E claro, como o maior credor do Vasco aí na questão trabalhista, o advogado dele entrou com pedido de impugnação da aprovação da recuperação judicial e aqui a gente vai começar a debater isso. O Vasco deve 19 milhões e 941 mil reais ao Wendel, maior credor trabalhista do clube. No termo, o advogado do ex-atleta usou duras palavras contra o plano de recuperação judicial do clube da SAF. O representante questionou a falta de quórum da Assembleia conforme o edital. Disse que houve ilegalidade no tratamento entre credores trabalhistas e impossibilidade de análise do plano aditivo, alterado um dia antes da Assembleia. O documento foi enviado à Justiça no último domingo. Fazer só uma pausa aqui, eu não entendo, né, da parte jurídica, então não sei se isso é legal, é ilegal, mas chamou a atenção de fato o Vasco na véspera da reunião derradeira, da Assembleia derradeira, o Vasco ter alterado o plano de credores. E um dos motivos ali que o advogado do Wendel está alegando foi, cara, os caras mudaram o plano de pagamento na véspera do dia, como é que a gente vai analisar e ver se a gente concorda ou não concorda? Então tem um pouco desse debate, é uma das coisas que está sendo posta aqui. E aí aqui o que o advogado do Wendel está pedindo, tá? Item A, um pedido deles, impugnar a legalidade e constitucionalidade da proposta apresentada à classe 1 trabalhista, ou seja, ele quer que todo o projeto que foi apresentado para a classe 1 trabalhista seja impugnado. Segunda questão aqui, item B, requer o registro integral destas ressalvas em ata da Assembleia Geral dos Credores do dia 9 de outubro de 2025, sem a divulgação de gravação de toda a Assembleia, ou seja, ele quer impor, quer acrescentar dentro da ata da Assembleia essa manifestação deles. Terceiro item aqui, C. Reservam-se no direito de provocar o controle judicial da legalidade do plano e de impugnar judicialmente eventual homologação de cláusulas manifestantes ilegais e inconstitucionais. Um pedido deles aqui é que não seja homologado aí o plano de recuperação judicial, pelo menos aqui na questão que eles estão pleiteando. Quarto item, D. Reserva-se no direito de apontar novas ilegalidades, uma vez que a ata oficial não foi disponibilizada e a votação ficou maculada com obrigação de votação a favor dos novos colaboradores. Quinto e último item, requer ainda a inclusão desta manifestação completa como parte integral da ata oficial. Então esses são os questionamentos e os pedidos do advogado do Wendel, tá? Aí agora a gente vai debater um tema que rodou muito, que é a questão do Valdir Bigode, tá? A Assembleia de Credores do Vasco foi marcada por discurso logo na abertura de Valdir Bigode. O ex-atacante cobrou a revisão do plano de pagamento. Mais tarde, ele aprovou o plano. Em nota aos administradores judiciais, o advogado Washington Barbosa da Silva Neto questionou o tratamento que Valdir Bigode recebeu do clube. O advogado disse que aceitou a proposta em razão da absoluta ausência de alternativas viáveis. E aqui vem uma aspas do advogado do Valdir Bigode. O senhor Valdir é titular de um crédito de natureza estritamente trabalhista, estimado atualmente em cerca de 4 milhões e meio, originado de vínculo empregatício legítimo e absolutamente documentado, cuja a exigibilidade não está sob contestação, apesar de figurar entre os credores habilitados há mais de 2 décadas e constar em posições já bastante avançadas na fila de pagamento, inclusive sobre os números 22, 23 e 33, até a presente data não houve qualquer proposta de acordo direcionada a ele, tampouco convite para tratativas individuais ou inclusão em categorias que reconheçam sua histórica contribuição ao clube, como a recém-criada subclasse de beneméritos parceiros. Não sei dizer qual é a diferença de cada classe, qual é o benefício que cada classe tem, mas o advogado do Bigode queria que ele fosse incluído nessa categoria beneméritos parceiros. Seu voto refletiu apenas a resignação diante da impossibilidade de solução melhor naquele momento, e não uma anuência com o conteúdo apresentado, que ele próprio criticou com veemência em plenário.
O contrato que lhe foi encaminhado foi por ele descrito como horroroso, evidenciando não apenas a inadequação dos termos propostos, mas a completa desconexão com a realidade do seu crédito e com o respeito que se esperava de um processo conduzido sob a Lei nº 11.101/2005, da boa-fé objetiva e a Fundação Social da Recuperação Judicial. E agora, no item final aqui, também tem um parecer do Bradesco. O Bradesco foi um dos 10 credores aí que votaram contra o plano de recuperação judicial do Vasco. O Banco Bradesco, um dos 10 credores que votaram contra o plano de recuperação judicial do Vasco, discordou de toda e qualquer cláusula que trate de renovação das dívidas e extinção da exigibilidade dos créditos. Aí, leia o posicionamento do banco enviado às 8h27 da noite da Assembleia. E aqui vem o posicionamento do Bradesco. O credor Banco Bradesco S.A. requer que seja consignado em ata que discorda de toda e qualquer cláusula que trata de inovação das dívidas e extinção da exigibilidade dos créditos perante os obrigados, fiadores, avalistas, pois tais afrontam o artigo 49 da Lei 11.101 de 2005, bem como a súmula 581 do STJ. Discorda das cláusulas que prevêem a supressão de garantias reais e fidejussórias, pois estas afrontam o primeiro artigo 50 da Lei 11.101/2005, o qual dispõe que as garantias reais somente serão suprimidas ou sucumbidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. Pelo que eu entendi aqui, garantias reais o Banco Bradesco é um banco, né? E o banco empresta dinheiro, né? Então, o que eles estão pleiteando? Eles emprestaram dinheiro ali para o Vasco e você tem que apresentar algumas garantias. E o que eles estão alegando que dentro desses contratos de empréstimo, você tem que ter um direito real, que seria, por exemplo, uma casa, um carro, um apartamento, alguma coisa líquida que quando você pega empréstimo ou financiamento, o próprio bem ali é dado como garantia quando você não consegue pagar. Então eles estão alegando que como não houve no acordo de recuperação judicial um bem desse garantido, um bem real, que é o termo utilizado juridicamente, é só uma renovação da dívida com a nova forma de pagamento, isso não poderia acontecer sem com que o credor aceitasse. O Bradesco está se colocando contrário a não querer aceitar essa proposta, então eles estão alegando que essa condução da RJ passa por cima dessa Lei 11.105 de 2005. Não sou advogado, estou apenas reportando aqui o posicionamento do Bradesco. Beleza? E aí, para fechar, o Bradesco discorda da previsão de alienação de ativos e, acaso ocorra, deve ser efetuado na forma do artigo 142 e 66 do artigo 50 da Lei 11.105. Discorda da cláusula que prevê a possibilidade de aditamentos ou modificações ao plano mesmo após homologação por causa de previsão legal, bem como discorda da cláusula que prevê que, na hipótese de descumprimento do plano da recuperação judicial, não poderá ser decretada a falência da empresa, mas haverá a convocação de nova Assembleia Geral de Credores, o que colide com o disposto no artigo 73, inciso 4, artigo 61 e artigo 94, inciso 3, letra G, todas da legislação falimentar. Caso seja apresentado plano modificativo diferente das condições de pagamento, assim me indica outras deliberações durante a AGC, por gentileza entrar em contato, pois será necessário colher a orientação do banco. Esse aqui foi o posicionamento do Bradesco. Pelo que eu entendi aqui, parece, não sei se isso está correto, mas pelo que eu entendi aqui, a interpretação que eu tive foi de que nessa recuperação judicial do Vasco, não pode ser sacramentada a falência do Vasco caso o Vasco não honre o programado e o combinado na RJ. O que aconteceria em caso do Vasco não honrar é ser convocado uma nova Assembleia de Credores. Aí eu acho bizarro mesmo, né? Ninguém aqui quer ver o Vasco decretando falência, a gente quer que o Vasco honre o pagamento e resolva de vez essa situação, mas normalmente em caso de RJ é o último passo. Você aprovou a RJ, você tem que pagar, não pagou, é decretado falência. Isso aqui me chamou um pouquinho a atenção e achei um pouquinho diferente, mas vamos ver. Para finalizar, último tópico, críticas à condução da Assembleia. Além das objeções ao conteúdo do plano,
Há na Justiça contestações sobre o procedimento de votação na Assembleia Geral de Credores. Um dos trechos da impugnação cita que o plano aditivo foi apresentado na véspera da Assembleia, o que impossibilitou a análise técnica adequada pelos credores e seus representantes. Por isso, os advogados solicitaram o registro integral da gravação da AGC e pediram que o juízo avalie a validade da votação. Os autores das impugnações também pediram à juíza análise a possibilidade de excluir do resultado os votos de credores cujos os poderes de representação estivessem irregulares. Ou seja, eles pediram para fazer um levantamento de quem votou e ver se alguém estava ali votando e representando alguém de maneira irregular. E caso aconteça de alguém estar irregular, que o voto dessa pessoa seja anulado, numa tentativa de não ter quórum suficiente para a aprovação da RJ do Vasco, tá bom? Então, muito assunto extenso, assunto um pouco complexo, mas essas são as informações a respeito da RJ. E aí, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Agora é aguardar mais um pedido aí na Justiça. A gente não teve ainda a homologação definitiva da Justiça, então vamos aguardar. Confesso que essa questão do novo aditivo na véspera da aprovação da RJ, não sei, de novo, não sou advogado, se isso pode ser considerado legal, porque deve ter muitas páginas, né, é um negócio meio complexo para você analisar de um dia para o outro à noite assim. Então tá feito aí o registro. Para finalizar, queria trazer uma informação do Rod Silvério. Tem dado várias informações de maneira exclusiva e de maneira correta, inclusive foi ele que deu o furo da Nike. Ele trouxe a informação de que o Vasco tem 3 jogadores já apalavrados para 2026. O Admar Lopes, juntamente ali com o Pedrinho e todo o departamento de futebol, entendendo que o Fernando Diniz faz parte do planejamento do futebol de 26, o Vasco quer correr na frente e acelerar já os seus movimentos no mercado. Ciente que a comissão técnica vai ficar, o Diniz sabe quem ele conta, que ele não conta no clube, tem jogadores em contrato vencendo em dezembro, por exemplo, o caso do Puma, do Paulinho, acho que o Puma deve rolar até não sei se ele vai aceitar, mas deve rolar uma negociação. O Paulinho, para mim, eu acho que o Vasco vai liberar o jogador e não vai renovar. Mas enfim, tem jogadores terminando o contrato, tem jogadores que não estão sendo aproveitados e podem ser negociados, e o Vasco estaria acelerando ali o passo para sair na frente dos seus concorrentes. O Vasco entende que alguns jogadores são oportunidades de mercado, são jogadores que serão disputados no mercado e estariam, por exemplo, terminando contratos em alguns clubes e o Vasco estaria se antecipando. Lembrando que com a mudança do calendário, o próprio Brasileirão, salvo engano, já começa na última semana de janeiro. Inclusive faltou fazer um vídeo aqui sobre o novo calendário do futebol brasileiro. Se eu lembrar, eu faço um vídeo para a gente debater isso, ou trago isso como um dos tópicos para a gente debater num vídeo. Faltou citar isso aqui para vocês, tá? Então o Vasco estaria acelerando, confirmando a informação do Rod Silvério. Acho um golaço. Se confirmar, acho muito interessante o Vasco, em vez de ficar sempre atrás, correndo atrás do rabo, o Vasco começar a acelerar processos. O bacana, se essa informação concretizar, é que, que legal, o mercado está olhando para o Vasco de uma maneira um pouco diferente, porque um jogador ainda vinculado a outro clube, faltando ainda 2 meses, 2 meses e meio para terminar a temporada, sem nem saber o que o Vasco disputa o ano que vem, e o cara já aceitar uma proposta aí, um pré-contrato com o Vasco para o ano que vem, bacana. Então vamos aguardar a cena nos próximos capítulos, tá feito aí o registro para vocês, beleza? Então assim eu fecho com vocês a nossa primeira edição. A depender aqui de algumas questões particulares, eu volto ainda lá no final da noite, igual ontem, 11 e pouca, meia-noite, com a segunda edição. Dependendo aqui de algumas questões que eu estou resolvendo, se eu não conseguir a tempo, a gente fica só com essa edição. Então fica ligado, ativa o sininho para não perder nada que sair no canal, beleza? Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas e até logo mais ou até daqui a pouco. Tamo junto.